Depois de fazer o desenho do Cat Noir, nesse vídeo você vai aprender a desenhar a Ladybug, também no estilo chibi, com a cabeça mais ou menos do tamanho do corpo. Você vai perceber que a proporção está um pouco diferente da do Cat Noir, mas de maneira alguma isso deixa o personagem menos interessante. E cara, eu espero que esse vídeo te ajude a desenhar o personagem. E também, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, se inscreve aí, porque toda semana, ou quase, a gente tem conteúdo de desenho aqui. Cara, no início do desenho, a gente vai fazer a mesma proporção que a gente fez do desenho do Cat Noir, mas vocês vão perceber que no desenvolvimento vai ter uma pequena diferença. São os dois círculos, um para o corpo, outro para a cabeça. Conforme a gente for fazendo o esboço, vocês vão notar que as pernas vão passar um pouco da proporção do corpo, mas isso às vezes acontece em desenho chibi, por isso que às vezes a gente usa também dois círculos de proporção para o corpo do personagem, ao invés de um. Mas às vezes passa, não tem problema, desde que você consiga olhar o desenho, perceber o personagem naquele estilo que você está desenhando. E aí volta em uma coisa que quem acompanha os vídeos aqui já sabe, eu já tinha dito em outros vídeos. Você adaptar o seu esboço de acordo com a referência. Eu estou usando a referência de um desenho a lápis que eu fiz, se você quiser conferir, tá no stories do Instagram. Eu simplesmente segui aquela referência, ela estava um pouco maior mesmo que o desenho anterior que a gente fez. Bem, até aqui tudo tranquilo no esboço. Tem essas pequenas diferenças do esboço quando você está fazendo um personagem ou outro personagem, no tamanho dos braços, no tamanho das pernas, mas em geral é o mesmo esboço. Estruturalmente é o mesmo esboço que a gente está usando para os dois personagens. A única diferença é o tamanho deles quando a gente for desenhar. E caso você não tenha visto o vídeo anterior, a mesma recomendação vale para esse também. Se você for fazer o desenho a lápis, eu não recomendo que você faça os círculos da proporção atrás do desenho, atrás do esboço. Faz do lado do seu desenho, porque assim quando você for apagar o esboço e fazer o definitivo, não corre o risco de borrar o desenho, né? Ficar aquela coisa maravilhosa quando você vai apagar e a folha vai junto. Então isso ajuda bastante quando a gente vai desenhar a lápis. E nessa parte do traço definitivo, a gente já precisa prestar um pouco mais de atenção por conta das adaptações que a gente precisa fazer. Então, se o seu esboço ficou de um jeito, você olhou ali para a referência e está um pouquinho diferente, sempre adapta o seu traço do definitivo para a referência. Claro que você vai utilizar seu esboço, ele vai te ajudar, mas sempre tente puxar para a referência do seu desenho. E um excelente exemplo disso é o cabelo da Ladybug. Se você perceber, ele é um pouco maior do que o esboço da cabeça. E isso é natural nos personagens, o cabelo passa um pouco do esboço. É um dos exemplos de quando a gente precisa adaptar o nosso traço definitivo. O formato da cabeça da personagem precisou ser mudado, eu olhei um pouco de longe e não gostei muito do jeito que tinha ficado, e aí eu preferi fazer um pouco diferente, fui ajustando, ajustei também a máscara, e é interessante você fazer isso também quando for fazer o seu desenho, mas com base no seu próprio desenho, você olhar, dar aquela verificada, se tem alguma coisa que ficou um pouco diferente, se dá para modificar, se dá para melhorar, isso é sempre interessante. E aí vem outra característica do desenho chibi, os personagens geralmente não têm pescoço, e se você resolver desenhar, eles devem chamar pouquíssima atenção, porque o desenho fica um pouco estranho. É a mesma coisa que você fazer um desenho chibi e tentar fazer 5 dedos nele. Pode funcionar, pode ficar legal, mas em geral a gente costuma fazer menos ali, 4 dedos, alguns colocam até 3 no personagem, para combinar com o tamanho dele ali. Mas isso sempre é adaptável de acordo com o seu estilo de desenho. Já estou concluindo o contorno do corpo da Ladybug, não tem muito mistério ali na roupa que ela está usando, eu já aproveitei para colocar as partes, né, da joaninha, os detalhes já por cima, para na hora da pintura isso já está bem definido, então é uma coisa a menos para a gente se preocupar. Claro que se você for pintar a lápis, não sei se é o ideal, se você está mais acostumado a deixar essas partes do desenho que são mais definidas na pintura, que são no caso esses pontinhos, para depois que você pintou a base ou para antes, mas eu acho que é mais intuitivo você deixar para pintar antes mesmo, esses círculozinhos, porque depois pode ficar borrado, né? E é sempre bom a gente evitar esse tipo de coisa nos desenhos a lápis. Desenhando a máscara da personagem, eu percebi que ficou bem da hora eu colocar o cabelo um pouco por cima, e isso já é uma coisa mais comum do estilo de desenho mangá, em que os personagens têm o cabelo por cima dos olhos, e mesmo assim você consegue enxergar os olhos deles, porque os traços eles ficam sobrepostos. Eu resolvi fazer isso aqui no desenho da Ladybug, eu achei que ficou interessante a ideia. E você pode fazer a mesma coisa aí, ou então simplesmente colocar o cabelo por cima mesmo, sem aparecer a parte dos olhos que o cabelo está batendo.
Então é aos poucos que você vai encontrando seu estilo de desenho. Você pode pegar uma coisa de um estilo, outra coisa de outro estilo. Por exemplo, eu peguei essa característica do cabelo do estilo mangá, a proporção do personagem eu peguei do estilo Chibi. E você aí, enquanto estiver fazendo, também pode perceber algumas coisas de outros estilos de desenho enquanto você estiver desenhando. Nessa parte do sombreamento, vai mais ao seu critério. Você sempre se lembrar de que a parte das sombras vai ficar oposta de onde a luz está batendo no personagem. Então, se a luz estiver vindo da esquerda para a direita, o sombreamento vai ficar na parte da direita. Você também pode trabalhar bastante com a iluminação. Então, se a sombra está na parte da direita, a iluminação fica mais na parte da esquerda. E o que eu quero dizer com iluminação são aquelas partes que eu deixei em branco no Cat Noir, e que no caso da Ladybug você pode colocar uma tonalidade mais clara de vermelho, ou então branco também, se for o caso. E claro, essa parte da iluminação também pode variar, caso você queira desenhar um personagem, por exemplo, debaixo de um poste. Ela vai vir de cima, e aí você precisa respeitar essas partes específicas do desenho. E bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desenhar a Ladybug.